Quanta luz neste ambiente aos olhos de quem o conduz. Os últimos serão os primeiros. Signo de Aquário, quarto signo com mais polegar nas leituras mensais de agosto. Eu escolhi os signos que não foram escolhidos para o bônus de lua cheia. Bônus de lua nova, pré-eclipse solar total no signo de Leão, 20 graus, que é a casa 7, para quem tem ascendente em Aquário. Então, vocês é o quarto signo. Eu estou exausta porque as leituras foram muito compridas. Estou fazendo agora na madrugada de sexta-feira para subir às 8 horas da manhã, portal energético 8/8 às 8 horas da manhã, neste sábado abençoado, porque eu não trabalho de sábado, assim que o sol nascer, até às 6 da tarde. Então, vamos abrir a leitura para Aquário com o oráculo do Moonology. Opa, saíram duas. Segura sua visão e tenha fé nos seus sonhos. Olha só que excelente. Durante o eclipse, o céu vai escurecer de tarde, de repente vai ficar igual essa imagem aqui que está na foto, estrelado de dia. E por que ele fica estrelado de dia, que é muito mais fácil ver ele estrelado de dia na hora do eclipse? Não no Brasil, que não vai ser visível no Brasil, mas na Europa. Porque de dia não tem nada aceso. As luzes externas não estão acesas. Então vai escurecer rapidamente e tudo no céu vai aparecer. Por que a gente não enxerga as estrelas? Por causa das luzes externas das ruas, dos condomínios, etc. da cidade. Então vai ser muito bonito esse dia de eclipse na Europa, que vai ser totalmente visível 100% na Europa e no Oriente Médio, da Turquia, no Líbano, no Golfo Árabe. Então Egito, eles são os privilegiados. A parte norte da África ali no Mediterrâneo, que está do lado da Europa, Algéria e Marrocos, Tunésia, Líbia, só aqueles lá de cima vão conseguir ver o eclipse maravilhoso. Então, e vai acontecer isso aqui, essas montanhas aqui parecem as montanhas lá do norte da África, as montanhas do Líbano, as montanhas do Mediterrâneo. Então, essas flores aqui são flores silvestres, flores do campo. Temos borboleta e temos abelhas nessa carta, se vocês estão enxergando. É tão pequenininho que não dá para ver, né? Mas não é mosca não, é abelha. Então aqui tem duas abelhas, uma de cada lado, e tem uma borboleta no meio e o eclipse lunar. Então aqui esse eclipse, se você perceber, tá de tarde, certo? Então, quando o eclipse vai mudando, então o céu ele vai mudando, vai ficando rosa, daí ele vai entardecer e depois vai ficar escuro e iluminado e as estrelas aparecendo assim. Vai ser um absurdo de lindo esse dia do eclipse. Esse dia é um dia de grande poder. É tão poderoso que ele é perigoso. Então não saia de casa, principalmente se você está na Europa. Aqui no Brasil não vai ser visível, mas não convide ninguém negativo para sua casa no dia do eclipse e não visita ninguém negativo no dia do eclipse. Guarda essa energia para você manifestar teus sonhos, porque a carta está segurando aqui, ela está escrito segura a sua visão. O que significa segura a sua visão? Se você soltar, se você for distraído, se você for interrompido por energias externas alheias de gente negativista, você perde esse momento, depois não volta mais. Essa exata fase do eclipse total solar no nó do norte do planeta, que ele vai ficar bem em cima, bem no centro do planeta, só vai acontecer daqui 114 anos. Infelizmente. Mas essa energia, ela é tão maravilhosa, ela manifesta os sonhos, o trabalho. As abelhas são simbologia do trabalho honesto, íntegro. A borboleta é a transformação, a cura, o progresso, a mudança mental. Borboleta
é o símbolo internacional da cura e das terapias, de todos os tipos de terapia, incluindo câncer, hipnoterapia, fisioterapia. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e MC em Aquário, bônus de eclipse solar total. Ó, presta atenção, Aquário, não existe coincidência no meu canal. Eu sou uma pessoa, 1 em 1 milhão, que você acha uma agulha no palheiro no YouTube, conectada somente com os mentores espirituais e guias astrais superiores. Nesse escritório não entra entidade inferior, tá bloqueado. Essa carta que saiu para vocês, por que eu tô falando aleatória? Tô falando antes de explicar essa carta. Porque essa carta saiu para o signo de Leão. Como o signo de Leão é a casa 7 de Aquário, para quem tem ascendente em Aquário, e Aquário é a casa 7 de Leão para quem tem ascendente em Leão, tudo está sincronizado. Veja que eu só faço 4 signos bônus para qualquer tipo de ocasião, lua cheia, lua nova, sempre para quem já conhece o canal, pelos polegares, certo? Certo. A carta dos anjos, esse oráculo aqui, não fui eu que fiz, mas ele é super famoso. Essa é uma réplica brasileira, mas ele já existia nos Estados Unidos. Essa carta saiu para Leão, que é a casa 7 de Aquário. E para as outras 2 leituras, a carta do anjo para Áries e Peixes também foi a mesma carta. Qual a probabilidade de sair a mesma carta para aqueles 2 signos e sair a mesma carta para esses 2 signos? Isso significa que Áries e Peixes eles têm uma conectividade, uma probabilidade astrológica parecida nas leituras, e você e Leão, Aquário e Leão, têm uma probabilidade astrológica energética parecida nas leituras, relacionadas com esse eclipse solar total em Leão. Temos a estrela de Davi, de 6 pontas, um hexágono, e as casinhas das abelhas, como eu expliquei para Leão, se você quiser assistir também, eu expliquei bastante nessa carne. Aqui temos abelhas nessa carta, certo? Então, as abelhas, elas fazem a casinha dela para criar o mel em hexágono, tudo de 6 lados. A estrela de Davi, ela tem 6 lados. Dentro dela tem uma flor de lótus de 6 pétalas e em cima tem uma pomba branca da paz. Então, eu expliquei na leitura lá de Leão a analogia bíblica da Arca de Noé, que Noé soltou primeiro o corvo, ele foi procurar terra firme e não voltou, o traidor. E daí o profeta Noé soltou a pomba branca, ela foi e ela voltou, e ela trouxe um galinho, para confirmar que já tinha terra firme, que eles poderiam logo encontrar o porto seguro para eles todos desembarcarem daquele sofrimento que foi passar na arca, dentro da arca de Noé, tantos meses. A chuva durou 40 dias e 40 noites na história, mas eles passaram meses dentro da arca até que a água desceu. Então, o que deve ter causado muito estresse a todos, confinados, exaustos, eles, os animais. Então, se você estava exausto todos esses anos, se sentindo num país, num lugar, numa casa, num trabalho, sem possibilidade de encontrar essa terra firme, então você vai encontrar essa terra firme a partir do momento da transformação energética do portal que libera e que abre os caminhos do eclipse solar total. É muito importante para você, signo de Aquário.
Então mentaliza, medita, visualiza, segura essa visão. Presta atenção, segura essa visão. A visão, que visão? Do hexágono, da estrela de Davi, que vai te trazer fortuna, sucesso, caminhos abertos, a cura, o mel. O mel é benéfico. Tem uma listinha dos insetos abençoados de Deus e a formiga não pertence a essa lista. Meus pêsames a quem idolatra a formiga. Você que idolatra a formiga, não estou falando você, aquário, mas aquele que idolatra a formiga é esquizofrênico, idolatra o que não faz sentido, cabimento, esquizofrênico. Aquele que acredita no Harry Potter, acredita que existe a dimensão do Harry Potter, idolatra o Harry Potter, também é esquizofrênico. Aquelas que idolatram um bebê de borracha, esquizofrênicos, eles precisam de terapia. Mas você segura essa visão. Tudo é sincronia universal. Geometria, numerologia, como dizia Nikola Tesla, hashtag frequência, vibração, energia. Albert Einstein sempre dizia, tudo é energia, tudo está sincronizado, física quântica. Ritual energético não é manipulação de entidade inferior, das crenças limitantes do cultural podre do Brasil. Não misture as coisas. Teve uma cínica que mandou um comentário, não sei que signo que é, que ela mandou na postagem da parede. A gente não pode acreditar em crença limitante, mas tem que acreditar nos seus eclipses. Primeiro, que os eclipses não são meus. Segundo, que quem criou os eclipses e tudo no universo foi Deus, não foi o diabo. E terceiro, que ritual energético é como se fosse uma oração de fé. Se você vai na igreja para orar em comunhão, porque você tem fé que o milagre vai acontecer através desse poder energético divino que vem de Deus, saiba que rituais energéticos também são poder energéticos liberados a quem está pedindo por merecimento. É só pedir que você recebe. Está escrito na Bíblia, Mateus 7, versículo 7. Bate a porta que ela se abrirá. Lá em cima não tem discriminação social, nem racial, nem regional. Ninguém está contra você. Lá em cima está todo mundo torcendo ao seu favor. Quem está contra você? O cultural podre, as entidades inferiores, a mente que não sente, na ignorância que o povinho acredita, sem saber que vai ter karma, efeito colateral, rabo preso, julgamento, e fica pendente, o karma fica pendente para a próxima vida e depois vai parar lá embaixo no umbral. Tudo na inocência de não saber, e na inocência, o que acontece? O cinismo. Quer dizer que eu não posso acreditar nisso, mas eu posso acreditar na lua. A lua foi Deus que criou. Deus criou todas as energias ao nosso favor. Quem manipula, azar o dele. Quem manifesta, bem para ele. Pensa aqui, segura essa visão. Escreve aí no comentário. Eu recebo essa visão. Eu recebo essa visão. Eu recebo essa visão. A visão que você tem vai se manifestar de uma forma 3D tão incrível. E pensa nas abelhas, no hexágono, no mel, na estrela de Davi, no número 6. Arcanjo Raziel. O Raziel se pronuncia Raziel em latim. É o arcanjo da cabeça em hebreu. O Ra é a cabeça. O Z é a sabedoria. O Zi, Raziel, a sabedoria. E o El é o de Deus. O Deus, o anjo de Deus. Então, o anjo da sabedoria de Deus é o Raziel, que segura aqui essa linda estrela de Davi. E na carta está escrito: a compreensão espiritual está trazendo a você informações esotéricas.
que eu acabei de passar para vocês, certo? Certo. E símbolos. Símbolo que eu passei para vocês, o hexágono, certo? Certo. E ajudando você a entender as verdades espirituais. Eu acho que o que eu disse nessa leitura foi para ajudar vocês a entender as verdades espirituais. O que está escrito nessa carta foi o que eu tentei passar para vocês. E para Leão também. Vamos ao Lenormand. Puxar a manga aqui, às vezes estou com calor, às vezes estou com frio. De ontem para hoje. É a idade, gente, é a idade. Já pensou? Ano que vem vou fazer 50 anos, já pensou? Com essa pele abençoadíssima. Quem tem essa pele vai fazer a tatuagem? Deus que me livre. A carta voou para detrás do móvel. Meu Deus! Onde foi parar? Achei! Meu Deus, vocês não vão acreditar, nem eu acredito, mas eu acredito, porque tudo é sincronia universal. A carta que pulou para detrás é a carta do navio de número 3, a mesma carta que saiu para Leão. Então, tudo é sincronia universal. Esse vídeo não está sendo editado. Eu estou passada e estou processando o que está acontecendo através das minhas mãos abençoadas, que graças a Deus não tem tatuagem nenhuma, para não interferir, porque a tatuagem ela finca na pele e interfere na nossa aura, nos nossos pensamentos, no nosso poder de comunicação energético entre as dimensões também. Enfim. Tatuagem é um perigo, ela destrói até casamento. Tatuagem deveria ser feita de acordo com o workshop que eu fiz em Myanmar e na Índia, somente em locais privados, longe dos olhos das pessoas, com proteção, direcionada exatamente ao assunto personalizado da pessoa. Mas tatuagem virou carne de vaca mundialmente. Tatuagem é um poder milenar que existe há mais de 2000 anos, como escudo e broquel, para ajudar alguém a se proteger contra os inimigos e contra doenças e energias negativas externas. Então, pelas minhas mãos abençoadíssimas e neutralizadas e esterilizadas nessa mesa esterilizada, nesse escritório esterilizado que não entra a influência energética negativa, eu consigo tirar as cartas sincronizadas, como que saiu o Arcanjo Raziel para Leão e Aquário e o Lenormand para Leão e Aquário, a mesma carta número 3 do navio. Já expliquei lá, agora eu vou ter que explicar de novo, eu fico cansada de explicar a mesma coisa. Mas é interessante, Aquário, que o número 3 é muito importante, que é o chakra 3, da manifestação do plexo solar, que é o chakra do mês de agosto. O chakra amarelo do plexo solar é a frase clichê, entre aspas, eu faço. Para você chegar na sequência 3, tem que passar pelo chakra 2, de número 2, laranja, que é a frase, entre aspas, eu sinto. Então, você tem que sentir a sua visão como se já tivesse em mãos, já conhecesse. É como se você já tivesse a carteira de motorista e faz tempo que você dirige. Então, enquanto você não conseguir manifestar através de sentir aquilo que você já conhece, o que já é familiar à sua visão, ao seu pensamento, ao seu
cotidiano, a sua rotina, quando você tem certeza, quando você está acostumado, é assim que funciona. Quando você confia, tudo isso é confiança, é a fé, sem ansiedade. A ansiedade mata a lei da atração. Quando a gente está acostumado, a gente dirige sem ansiedade. Aquele que está aprendendo a dirigir, ele tem medo e tem ansiedade. Então, quando você tem essa visão, segura essa visão. Escreve aí no comentário, eu recebo essa visão que você vai ter. Se você conseguir visualizar mel, abelhas, hexágono, etc., como que ela vai se desenvolver? Você bota nas mãos de Deus, do universo, eles vão desenvolver para você. É o desenho geométrico que eu falei aqui para vocês, estou dando conselho, espero que eu não esteja gastando saliva à toa. Essa forma geométrica aqui, ela vai desenvolver de uma forma maravilhosa. Como que ela vai desenvolver? Ela vai ser personalizada a cada um de vocês. Eu não sei da vida de vocês, mas aqui está chegando o navio. E tem influência da Joaninha, que é Capricórnio ou Saturno. Saturno está em Áries até 2028. 3 é o mês de março. Pode ser que você está também relacionada com o signo de Peixes e Áries no teu mapa astral. E essa carta ela é maravilhosa, eu expliquei para Leão também outros detalhes. Vamos tirar agora uma borboleta para vocês. Se vier a mesma borboleta de Leão, daí, meu Deus, não sei o que dizer, mas... não, vocês tiraram a borboleta da religião e espiritualidade. Essa carta, ela está dizendo sobre o momento. A sua religião, presta atenção, Aquário. Se você é cristão católico e você está assistindo uma leitura de tarô e você não acredita na reencarnação, porque o tarô fala demais da reencarnação. É o segredo guardado pelos ciganos da Europa. Os ciganos da Europa, eles também eram cristãos e católicos. Se por um acaso você é cristão protestante, você não acredita também nem em reencarnação e não deveria assistir tarô porque está proibido pela igreja evangélica, mas você está aqui assistindo o meu canal e eu tenho centenas de seguidores que já me contaram que são evangélicos, mas estão aqui no canal porque eles confiam que esse canal aqui não tem conexão com o diabo e nem entidades inferiores do cultural podre do Brasil e do mundo. Então você está aqui, está assistindo essa leitura e está se perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou cristão, eu tenho fé em Deus, eu preciso dessa leitura? Essa leitura, você não precisa dela. Essa leitura, ela vem somente te confirmar que você tem esse poder, dessa visão, dessa fé. E se você mentalizar sempre, orar sempre, não somente no eclipse, você vai manifestar os teus sonhos e a tua espiritualidade, porque você merece. Essa carta é daquele que tem o poder da manifestação através da fé no universo e da gratidão. Eu sempre tive esse poder antes de fazer tarô, desde o dia que eu nasci, desde que eu era criança. Tudo que eu manifestei na vida, a vida maravilhosa que eu tive durante 20 anos no estrangeiro, eu morei no Catar, morei no Líbano quando o Líbano era bom. Morei no Catar 14 anos, viajei o mundo, dei a volta ao mundo. 25 anos na aviação. Eu só não conheci o Polo Sul, Antártica, não tenho ideia como é que é e não tenho vontade nenhuma de conhecer. Tudo que eu manifestei desde criança é pela visão. Eu seguro a visão. Então essa carta ela está aqui para te dizer, independente da sua religião, contanto que seja respeitosa e você segue a sequência da hierarquia divina universal. Primeiro Deus, o Criador. Deus deu um Cristo
para cada galáxia. O nosso Messias Jesus Cristo não é o Criador dos universos. Para cada galáxia existe um Cristo. Quando isso for entendido pelas igrejas e pelos muçulmanos e pelos judeus e por outras religiões budistas, hindu, e todos entenderem, tudo bem, então a fonte da nossa Via Láctea é o Cristo. E você tem fé, e você entende a hierarquia, você respeita o poder de comando superior, e você não manipula, você não tem rabo preso e não está devendo favor nenhum para a entidade inferior, porque não tem como escapar do efeito colateral de se associar ao inferior. Então, se você está nesse nível superior e está se perguntando o que eu estou fazendo aqui nessa leitura de tarô, é só para confirmar para você que eu estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te tirar do caminho de Cristo. Se você é muçulmano, afinal está escrito que Cristo também volta para reinar no planeta Terra e decepar a cabeça do anticristo, certo? E ele reinará no planeta Terra enquanto ele estiver aqui de volta. E ele prometeu na profecia 1000 anos de paz e harmonia na nova era de Aquário. E os judeus estão esperando o Messias. Muitos acreditam que era Cristo e se arrependeram. Outros ficam na dúvida, outros não acreditam. Mas o importante é que, afinal, quem sobrar para viver e testemunhar a nova era de Aquário, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Pensa só, você já nasceu do signo de Aquário. Não é um privilégio? Você é grato, você agradece por ter nascido desse signo, ou se você é Sol ou ascendente em Aquário. Por que Cristo escolheu a nova era de Aquário para ele voltar? Porque na nova era de Aquário é o dia certo, na hora certa, com a pessoa certa. As constelações é um segredo muito complicado e complexo que Cristo conversava com Maria Madalena. Ela levou todos os segredos astrológicos que ela guardou e compartilhou um pouco com os ciganos. E é essa hierarquia hereditária de Maria Madalena que temos o tarô abençoado, codificado, que fala sobre o Apocalipse, os arcanos maiores, para a gente aprender alguns segredinhos sem querer interferir na fé de ninguém. Essa seria a essência e a base do tarô, mas é claro que o tarô virou carne de vaca, foi manipulado, assim como pastores pirralhos também exploram o povo e leiloam a palavra de Deus. Então, canalice e charlatanismo existem nos hospitais, aquele médico que deu a injeção errada no bebê e matou o bebê, o pastor que leilou a palavra de Deus, o padre que pede dinheiro para consertar a igreja e o dinheiro vai para outro lugar, enfim, tudo que tem na sociedade não tem o propósito de ser manipulador, mas são as pessoas que manipulam. E o tarô não tem o propósito de manipular ninguém. Se você se pergunta o que você está fazendo aqui, porque essa carta aqui, quem é representado por essa carta não precisa de tarô. Você é igual a mim. Eu não preciso de tarô, eu faço tarô para vocês. Eu espero que eu pude ter ajudado vocês com essa leitura e a gente vai terminar um pouquinho com o tarô. Sol, Lua e Ascendente, Vênus e meio do céu em Aquário para bônus de pré-eclipse solar total em Leão, que é a casa 7 para quem tem Ascendente em Aquário. Arcano maior da morte, da transformação na coroa dos últimos 3 meses. Pagem de copas no passado.
7 de paus no mês de agosto, 5 de copas no bloqueio, 8 de copas no futuro próximo. Essa carta é maravilhosa. 4 de ouro no teu conselho, tá parecida com a leitura de Áries. Pagem de espadas na conclusão e energia externa, última carta, 4 de espadas. Aqui tem 4 de ouro e 4 de espadas, duplicidade. Na energia externa, existe alguém que está orando por você. Na hora que vai dormir, quem é eu não sei. Mas a oração dessa pessoa vai ser super poderosa. Pode ser alguém que já está no túmulo orando por você. Pode ser um 4 de espadas pela psicometria aqui dos meus dedos. Alguém que faleceu recentemente, que já está no céu. É uma pessoa que tem tanto crédito que já faleceu recentemente e já está capaz de te mandar energia cósmica através de oração. Aqui no teu conselho do 4 de ouro, guarda para você com o 7 de paus, as 7 chaves, as informações que eu passei para vocês hoje. Não compartilha com ninguém. Só tenha certeza, se arrepende, porque o arrependimento, o 5 de copas, é o progresso, é a evolução. Quando você faz uma consulta com um psiquiatra, se você não consegue se arrepender, o psiquiatra bota ponto contra você. Você não tem a humildade, você não tem como poder melhorar se você não quer admitir e se arrepender do passado, das coisas erradas que nós fazemos. O 5 de copas é uma carta que está te dizendo, quando você olhar para trás, você vai perceber que à sua frente ainda existe possibilidade de retorno, de arrependimento, de perdão, de suplício, de recomeçar, mas depende da pessoa entender que ela errou. Talvez foi nas crenças limitantes aí que as pessoas detestam quem está aqui na minha missão de dizer a verdade. Me chamam de verdade tóxica. Aqui é a verdade do detox. Agora, se ela é tóxica para fruta podre que está me assistindo, azar da fruta podre. Então aqui você tem o pajem de espadas no teu resultado e tem 2 pajens aqui. Aliás, o 8 de paus é um pajem, o 8 de copas é um pajem caminhando, o 7 de paus é um pajem também lutando, persistindo, porque ele está certo, ele está lutando e persistindo e insistindo na ideia certa, porque os narcisistas e pessimistas agora eles não te apoiam, agora estão contra vocês, mas depois que der tudo certo, daí todo mundo corre atrás. Então, são as histórias políticas. Ah, mas não vai dar certo. Mas deu certo. O Pix deu tão certo. O Pix começou em... Eu fui olhar a data quando começou para registrar, fazer o Pix. 5 de outubro de 2021. De 2020, perdão. 5 de outubro de 2020 começou o registro. Daí foi liberado em novembro. Deu tão certo que hoje outros países estão pegando o Pix como exemplo. E já temos 8 países que aceitam o Pix do Brasil. Relacionar estrangeiros que a gente pode pagar. Então, e agora, recentemente, esse mês entrou a China. Então, eu já tenho Paraguai, Argentina, Uruguai, os Estados Unidos, a França, a China e tem mais um que eu esqueci, que eu não sei qual que eu não falei. Mas quando o Pix começou, ninguém botava fé no Pix. Todo mundo pensou que era uma armadilha, porque aqui no Brasil só tem armadilhas. E olha só, o Pix hoje é exemplo de sucesso
e de controle econômico para o país não falir, para ninguém falir, para ninguém ser roubado, para ninguém ter problema no cartão de crédito. Quantas vezes eu tive problema no cartão de crédito? Golpe atrás de golpe atrás de golpe. Então aqui existe uma persistência sua, um plano aqui que vai dar certo. Você já errou no passado? Tudo bem, pede perdão e vai recomeçar tudo de novo. Guarda o que eu estou falando hoje aqui para você. Tenha certeza que admitir que errou, pedir perdão, não é burrice, é inteligência, é sabedoria para poder progredir. Ninguém evolui se não admitir que errou e se arrepender. O arrependimento é evolução. Ela veio no bloqueio, porque tem alguém aqui que não vai admitir que errou, não quer admitir que errou, tá? Continua julgando e culpando os outros. Então, a pessoa narcisista, ela vai sempre culpar os outros, a todos menos ela mesma. É o ex-marido, é o governo, é o vizinho, é o cachorro, é a irmã, é a mãe, é o pai, é a cunhada, é o ídolo que nem conhece essa mulher, mas ela continua culpando a todos, ou esse homem. Todos são culpados, menos ele e ela. Então, quem tá nessa vibe, infelizmente, vai morrer nessa vibe. Tem a carta da morte aqui. Na próxima reencarnação, não vai mais poder ter o privilégio de fazer parte da nova era de Aquário. Então, aquele que tá nessa vibe de morrer teimoso, vai morrer teimoso, meus pêsames. E aquele que vai aqui entendeu o que eu estou explicando, Pajem de Espadas. Vai receber esse poder energético da palavra, da espada, a katana divina. Lembra quando eu fiz a leitura da katana divina no mês de março, acredito? Eu falei, gente, tem uma pessoa aí que vai sair no noticiário uma katana divina, e foi mesmo. Não vou nem comentar sobre o assunto do que aconteceu no Rio de Janeiro, mas aqui tem algo que é isso que eu vi na visão agora? Eu nem tenho isso em casa. Air fryer que frita tudo sem óleo. Então aqui eu vi alguém fritando um peixe sem óleo, sequinho. Engraçado que na leitura de peixes, o título lá foi peixe, na leitura mensal, peixe assado, peixe frito, peixe cru. E agora eu peguei na carta pela psicometria, eu vi um air fryer com peixe frito sequinho, sem óleo, sem gordura. E eu não uso air fryer, não sei porque que eu vi isso na leitura. É uma analogia isso que eu acabei de ver, eu não sei explicar para você o que é. Vai ver que você vai fritar uma pessoa do signo de peixes. O que significa isso? Eu sei que quando Cristo fritava peixe e convidava os apóstolos era coisa boa. Vai ver que você vai fritar peixe, convidar o signo de peixes para vir comer na sua casa. Vai ser uma boa conversa. Eu não vi ruim, eu só vi o que eu vi, o que eu achei estranho. Espero que eu pude ter ajudado todos vocês com essa leitura de Portal Energético 888, 8 de agosto, às 8 horas da manhã, para ajudar todos vocês. Se quiser participar da carta dos 3 pedidos, ainda dá tempo. Os nomes dos doadores que já mandaram estão aqui, e atrás eu vou fazer o pedido pessoal, coletivo e o ecológico, número 3. Você que vai participar, faça sua cartinha subjacente também, queima na hora do ápice do eclipse, que foi falado e comentado lá no vídeo do Papo Mensal P2/2. Eu expliquei a carta dos 3 pedidos lá no vídeo do Papo Mensal de agosto, P2/2. Eu falei o horário do ápice de acordo com o horário de Brasília. E muita gente me mandando nos comentários e no WhatsApp, tia Sô, a senhora não falou o horário do ápice, dá para falar? Eu já falei lá,
Eu sei que minuto que eu falei, aliás, o minuto que eu falei lá tá conectado com o mês de agosto. Já tinha postado no Instagram, já tinha postado na parede do YouTube, já tinha avisado. Aliás, eu não sou Google. Aliás, quem procurar no Google encontra os horários. Mas, infelizmente, eu me decepciono muito com os comentários. Enfim, comenta coisa boa, recíproca para você, energia boa. Não seja contra a maré. Procura essa semana praticar ser positivo para reciprocar através desse poderoso eclipse solar total, que ele é tão poderoso que ele é perigoso, que tem gente que vai reciprocar o negativismo para si mesmo. A escassez, já está pobre, vai ficar pior. Tá rico, vai falir. Então, a pessoa, muita gente que de repente perde tudo. Eu namorei meu namorado, quando ele conheci ele tinha 10 milhões de dólares, hoje ele não tem nada, tá seco, nada, 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 faliu, perdeu tudo, com a guerra da Síria também. Então, enfim, lá no Catar era piloto, tá velho, não consegue mais trabalhar. Enfim, a situação vira energeticamente na vida das pessoas por falta de gratidão. Quando a pessoa é jovem, ela tem dinheiro, ela tem oportunidade, ela esquece de agradecer. Ou tem o orgulho de não querer agradecer a Deus pelas oportunidades e pela saúde que tem. Eu conheci um piloto também de aquário que era incrédulo, não acreditava em ninguém, em nada. Daí foi mandado embora. E a esposa dele, que era minha amiga, pediu: dá para você orar pelo meu marido? Eu falei: vou orar para ele para quê? Ele que tem que orar. Ele não acredita. Ele não é grato. Não adianta eu orar por ele. Não vai ajudar. Ele não tem gratidão a Deus. A saúde que ele sempre teve, o sucesso que ele sempre teve, agora vai pedir para Deus, agora que perdeu. Agora... Não adianta, não é assim que funciona. Então, essa ingratidão dos incrédulos, infelizmente, o dia errado, na hora errada, com a pessoa errada, o que acontece? Bate o karma. E quem é abençoado é sempre grato e humilde de coração e sabe do poder divino, sabe que tem vida após a morte, sente. Então você sente para manifestar. No chakra 2 eu sinto, no chakra 3 eu faço, você faz. Eu sinto porque eu faço e eu faço porque eu sinto. Abraço energético da Tia Sô. Shalom, salam aleikum, namastê.